Da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam acrescentados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre a leitura bíblica feita em Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34, sob o tema: servimos com alegria como povo de Deus. Que assim seja. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, durante o seu ministério, Jesus trabalhou muito. Ele era um grande pregador, ele era um grande mensageiro da palavra de Deus. E para que as pessoas pudessem entender, pudessem compreender algo tão maravilhoso, algo tão extraordinário como é a palavra de Deus, diz o nosso texto hoje que Jesus procurava contar parábolas conforme a compreensão dos ouvintes permitisse que eles entendessem. É aquilo que Paulo diz numa das suas cartas: Deus se esvaziando da sua onipotência, da sua magnitude, para se fazer pequenino, chegar até nós para falar, conversar, entender, segundo a nossa capacidade de compreensão. Nas parábolas, Jesus liga as ideias do mundo espiritual com as experiências do dia a dia das pessoas, usando exemplos terrenos para que as pessoas possam apreender, captar a mensagem que está sendo dada naquele momento. No Evangelho de Marcos, nesse capítulo 4, que nós acabamos de ler uma parte dele, nós temos 4 parábolas. 2 delas nós lemos no dia de hoje e tratam da semente. E a semente é a palavra de Deus. Jesus compara a palavra de Deus e a sua ação como a ação de uma sementinha que é plantada na terra. E hoje, na parábola de hoje, ele fala da sementinha da mostarda. Mostarda preta, que é comum na Palestina, ela é semente do tamanho de um grãozinho de areia. Entretanto, ela se desenvolve de tal maneira que se torna uma árvore de 5 metros de altura, ou seja, mais alto, bem mais alto aqui que a nossa congregação, com várias ramificações. As 2 parábolas de Jesus têm uma mensagem só. Há um cântico que a gente canta com os jovens que diz assim: a tua palavra é semente, tu és o semeador. Meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A palavra de Deus é uma semente viva, tem vida em si mesmo e que se desenvolve. Poderíamos comparar, lembrando o Dia dos Namorados, que acabou de passar agora na sexta-feira, com o amor. Quando nós escolhemos alguém, ou somos escolhidos por alguém, ou simplesmente acontece e namoramos, nós vamos fazendo com que aquele amor vá se desenvolvendo. Nós conhecemos a pessoa, nós procuramos intimidade com aquela pessoa, e vem o namoro, e vem o noivado, e o amor vai cada vez crescendo mais. E claro que existem os momentos difíceis, os momentos de problemas, de desconfiança, os momentos de dúvida, mas quanto mais esse amor vai se fortalecendo, também depois do casamento, essa plantinha que vai se desenvolvendo, vai se tornando uma árvore forte, como o cedro, do qual Ezequiel falou, uma árvore contra a qual depois os ventos não têm mais poder para derrubá-la. O amor em si tem vida em si, e ele cresce, ele se fortalece. Basta que seja cultivado, basta que seja cuidado. Assim é a sementinha da palavra de Deus. Ela, em primeiro lugar, tem vida em si. Em segundo lugar, é uma semente que se desenvolve. E em terceiro lugar, é uma semente que traz consigo a certeza da colheita.
é uma semente que possui vida em si. A vida espiritual e a vida física é milagre de Deus, é presente de Deus a cada um de nós. A semente produz vida. Da mesma forma que ela é lançada, que ela germina, ela cresce, ela vira espiga e ela produz frutos. Assim a semente da palavra de Deus, ela possui também o poder de crescer, de desenvolver-se e de produzir muitos frutos ali no coração aonde ela é plantada. Com o que nós colaboramos? Na verdade, com nada. O nosso coração é a terra. E é ali que ela é semeada. A terra não tem vida em si. Quem tem vida é a semente que é ali plantada. Entretanto, nós temos uma grande alegria na promessa de Deus. Ele diz lá em Isaías, Isaías capítulo 55, 11: assim será a minha palavra, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a designei. Deus, o divino semeador, confia no poder da sementinha da sua palavra. Ele a semeou pessoalmente quando esteve aqui na terra. Jesus, onde estava, falava, ensinava, pregava a palavra do Pai. E ele sempre dizia: está escrito, é o Pai que falou. Aqueles que me ouvem, ouvem o Pai que me enviou. E é essa palavra que tem vida em si, que produz vida em abundância, porque ela nos dá o perdão. Ela aponta para Jesus que sofreu, morreu em nosso lugar. E agora que essa sementinha foi plantada em nosso coração, desde o momento do batismo, desde o momento em que ouvimos pela primeira vez essa palavra, quando Deus disse: eu estou falando contigo, eu amo você, eu perdoo você, eu estou chamando você para fazer parte da minha igreja, da minha família. A partir desse momento, nós agora temos um desenvolvimento dessa sementinha aqui dentro do coração. E essa palavra precisa ser continuamente regada com mais palavras, com o uso contínuo dos sacramentos e da palavra de Deus. Quando lemos, estudamos, sempre o Espírito Santo vai edificando, vai regando, vai molhando essa sementinha que vai crescendo. Queridos irmãos, como é que nós estamos servindo como povo de Deus agora que essa semente já desabrochou? Estamos produzindo frutos. Os frutos estão sendo vistos. Um grande pregador chamado Campbell Morgan, ele se esmerava muito nas suas pregações. Ele é conhecido como um dos grandes pregadores do século passado. E ele fazia cursos de teatro, cursos de retórica, para que cada vez possuísse mais eloquência e fosse um excelente pregador, pois ele ambicionava isso. E ele relata que ele fazia isso dia e noite, porque ele queria realmente se tornar notório por suas pregações. E um dia, ele, no seu escritório, à tarde, meditando sobre isso, ele pensou: mas o que Deus realmente espera de mim? Que eu seja realmente um grande pregador, ou que eu seja apenas um mensageiro da sua palavra? E ele começou a ponderar que se ele fosse um excelente pregador, as atenções estariam voltadas para ele, para a sua arte. Mas se ele fosse um mensageiro da palavra de Deus, as atenções estariam voltadas para a semente que ele estaria lançando, que é a palavra de Deus. E a partir daquele momento, no seu coração, ele decidiu usar os dons, os talentos que ele tinha, evidentemente, mas ser um mensageiro apenas da semente. Queridos irmãos e irmãs, às vezes nós somos tomados por um ativismo impaciente. Isso é muito normal quando nós
semeamos a semente da palavra de Deus e nós não queremos esperar por esse ciclo que Jesus falou aqui na parábola. Ele diz: a semente é lançada, ela germina, ela produz um caule, ela produz uma espiga e aí temos frutos. E isso leva um tempo. E esse ativismo impaciente às vezes nos ataca, e nós queremos ver a igreja cheia, nós convidamos as pessoas e queremos ver todo mundo aqui, queremos que todos se convertam e ficamos nos cobrando o que está dando errado, o que não está acontecendo, por que as pessoas não estão aqui com Jesus como nós, fazendo parte dessa família da fé e recebendo essa mensagem da salvação. E esquecemos que quem converte é o Espírito Santo. É na sementinha que está o poder da vida, não em nós, os semeadores. Eu lembro daquela história do garoto que a mãe disse: plante um grãozinho de feijão, daqui a pouco, daqui a um tempo você vai ter o pezinho. Aí ele plantou lá no quintal da casa dele, a sementinha, aí todo dia ele ia lá e desenterrava o grãozinho para ver se já estava nascendo. Aí não dá, vai nascer. Não é assim. O poder da vida está na semente. A nós cabe semearmos, regarmos, sempre de novo falarmos. A própria semente que o Espírito Santo plantou no nosso coração, precisamos regá-la sempre de novo, com estudo continuado da palavra e com sacramentos. Em segundo lugar, ela é uma semente que se desenvolve sim, mas ela obedece a um ciclo. Ela é plantada, ela é regada, aparece a erva, aí vem a espiga, e depois dessa espiga os grãos cheios ficam maduros e então sim estão prontos para colher. O apóstolo Paulo lá em Efésios 4:12 diz assim: nós crescemos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A gente se alimenta, a gente cresce, a gente se aperfeiçoa e a igreja vai crescendo automaticamente junto com o crescimento de cada um de nós. Somos um só corpo. E aqui surge a primeira pergunta: como é que está o nosso crescimento individual na palavra? Como é que está o crescimento do corpo de Cristo, do coletivo como igreja? O mundo lá fora está nos reconhecendo como igreja, como congregação? O mundo lá fora está nos reconhecendo como igreja, indivíduos que estão produzindo espigas, que estão produzindo os frutos? Esses frutos são testemunho, louvor, adoração, empenho, serviço, consagração. Quais são os efeitos do plantio que Deus fez no nosso coração? O nosso coração é terra boa? Ou muitas vezes tem muita pedra, muito espinho? Como é que está o desenvolvimento da sementinha da palavra de Deus em nossa vida? Se for terra boa, com certeza os frutos aparecerão. E esse é o terceiro ponto que Jesus mostra: a certeza da colheita. Queridos irmãos e irmãs, a cada um de nós cabe ficarmos firmes na fé. Importa ouvir, aceitar a palavra de Deus, fazer dela uma prioridade e alimentá-la diariamente com mais palavra. Importa também permanecer firme nos momentos de tribulação. Assim como no plantio da terra, existem momentos de mais seca, momentos de mais chuva, o agricultor precisa estar cuidando. A Bíblia fala que o inimigo, o diabo, ele vem plantar o joio. O joio é a semente ruim, que são as tentações, que é a incredulidade e que visa sufocar o crescimento da semente.
Queridos irmãos, cresçamos como o povo de Deus. E cada um sempre pergunte de novo, faça uma avaliação. Como está crescendo a semente da palavra de Deus na minha vida? Já estou produzindo frutos? Quais são estes frutos? O mundo lá fora reconhece em mim um mensageiro da palavra de Deus, um semeador, ou não? Interessante a história que Jesus conta, depois de falar da semeadura e da comparação da mostarda. Era uma sementinha de mostarda. Jesus, um simples carpinteiro de uma vilazinha insignificante chamada Nazaré. O que era Jesus diante da grande igreja instituída da época? Quem era Jesus diante dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, dos levitas, dos sacerdotes? Ele era uma insignificante semente de mostarda. O que é Jesus hoje? O que é o cristianismo no mundo de hoje? É uma grande planta de mostarda que cresceu e produziu ramificações no mundo inteiro. Segundo os dados, são 2 bilhões de cristãos. Evidentemente que só Jesus conhece quem realmente é cristão no mundo. Mas a sementinha de mostarda cresceu, virou uma grande planta. Porque o que Jesus fala sempre acontece. Creiamos na sua palavra, falemos, testemunhemos e confiemos na grande colheita, e que todos nós possamos estar juntos com Deus na glória, do lado do trigo e não do lado da palha seca. Não esqueçam do Salmo número 1 que lemos. Não tem nada a ver palha com trigo. Que sejamos trigo e que enquanto aqui semear, é isso que Jesus espera de cada um de nós. Sirvamos como seu povo, como semeadores da palavra. Amém. Que a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, e que sejamos fiéis na semeadura da sua palavra durante toda a nossa vida, para que Ele possa colher os bons frutos. Amém.